Vamos ver então, evidentemente que o que a gente assistiu hoje, na medida em que isso acontecia, já provocava por parte dos principais competidores nessa eleição manifestações e a tentativa de fazer com que a narrativa os favoreça. Houve uma troca severa entre os dois principais contendores desta disputa. Vamos conferir. Bolsonaro fez menção ao seu principal adversário na disputa pelo Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Compare o Brasil, os países da América do Sul, compare com a Venezuela, compare com o que está acontecendo na Argentina e compare com a Nicarágua. De comum esses países têm nobres que são amigos entre si. Todos os excessos de tantas nações são amigos dos quadrilheiros e nordineiros que disputam a eleição do Brasil. Não é voltar apenas a ser amiguinhos. Esse tipo de gente tem que ser extirpado da vida pública. Mais tarde, o ex-presidente Lula respondeu pelas redes sociais. Quando presidente da República, eu tive a oportunidade de participar de 2 7 de setembro, um em 2006 e outro em 2010, em época eleitoral. E em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. E agora ele deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. É isso que ele tem que explicar. E o Brasil precisa de melhor sorte. Paulada pura, Thaís. De um lado e do outro. Paulada pura. Não tem outra definição. Está evidente do ponto de vista do Bolsonaro o que ele acha que ele traz ganhos político-eleitorais, que é chamar o outro de quadrilheiro, dizer que precisa ser extirpado da vida pública. É uma palavra tão pesada, bem próxima, aliás, do outro que chama de genocida. E está permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral até aqui. Está sendo considerado extirpar, genocida, fascista, comunista, o que se quiser. Está sendo considerado dentro da liberdade ampliada de manifestação de xingamentos por causa da propaganda política. Nós vamos ter que conviver com isso. Agora, a pergunta é, do ponto de vista analítico, se isto é promissor para o Bolsonaro atacar, vamos dizer, as ligações de Lula notórias com regimes de esquerda, mais ou menos totalitários ou não é a questão agora. E por outro lado, do Lula, o Lula vai na garganta do Bolsonaro nas revelações trazidas pelo site UOL sobre compra de imóveis por familiares dele através de dinheiro vivo. O que rende mais para quem? William, dentro da campanha do presidente Jair Bolsonaro, há duas máximas ali. A de tentar diminuir a rejeição do presidente, ontem a gente falava bastante disso aqui, e fazer com que a rejeição de Lula aumente. E para fazer com que a rejeição de Lula aumente, eles só enxergam um caminho, que é de fazer esse ataque, lembrando muito do antipetismo com todas as suas raízes, né? Corrupção, ligação com governos de esquerda, o presidente fala de citar a Argentina para dizer do desastre econômico. Então, esse caminho ele já está muito bem delineado. Ele chegou a ser usado tão somente nas redes sociais, porque a avaliação inicial era de que na campanha de rádio e TV, aquela oficial, isso não seria muito bem aceito pelo eleitor. Mas, diante de um quadro de estabilidade, que no fim das contas é perder uma semana a mais, né? A cada nova semana com estabilidade se perde uma semana, a campanha mudou. Entendeu agora, que é isso que tem que levar para a campanha da TV e para os discursos. Essa intervenção do Lula, essa que nós trouxemos agora, que é de poucas horas, né? Isso foi o quê? 2 horas atrás, não é isso? Ele é razoavelmente suave na forma, mas muito contundente. Então, Vac, por aí que foi vamos. muito bem preparado para isso. Né? É diferente de ser pego de surpresa, entre aspas, num debate ao vivo, né? Ter o tema corrupção caído no colo sem saber, sem ter conseguido responder, como foi no debate da Band. Mas, qualquer que seja, para onde quer que vá a
paulada de um lado ou de outro, como você falou, não é o tema principal da eleição. Não sei se você concorda. Eu vi paulada de um lado para o outro, dado com vontade. Eu super concordo, mas o meu ponto é, corrupção não é o principal tema da eleição. Então, por mais que o presidente Jair Bolsonaro queira colocar e carimbar de novo, Lula condenado, preso, Nine, por aí vai, e por mais que tenha uma resposta que o petismo considera bem elaborada, que é essa questão dos imóveis, a reportagem do Portal UOL, não é o tema da eleição, não é o tema principal da eleição. Todas as pesquisas dizem isso. Sim, mas o Lula se refere ali também à questão de custo de vida. Sim, ele precisa ter uma resposta sobre corrupção para ficar no tema corrupção. Agora, o tema central da eleição é a economia e ajuda a entender por que também o Lula está na frente. Quer dizer, o Lula está na frente por vários motivos. Mas o tema da economia que é o grande tema da eleição. Mas eu acho que tem um ponto que é o seguinte, sim, o tema da economia é o grande tema da eleição, mas para a faixa do eleitorado que o Lula quer conquistar para tentar vencer no primeiro turno, que é aquele eleitor indeciso, é aquele eleitor órfão do PSDB, esse tema da corrupção e o tema do antipetismo, ele conta. Ele conta sim, ele é importante. Então, a fala do Bolsonaro, ela não surpreende, porque é o único caminho que ele tem. Ele tem que aumentar a rejeição do Lula, ele tem que alienar esse eleitor. A fala do Lula é que é uma mudança, porque o Lula antes estava num discurso, a gente não vai embarcar nessa história, a gente não vai falar sobre isso. Eu até questionei a campanha do Lula depois que saiu essa fala, agora pouquinho antes de entrar no estúdio. E eles continuaram dizendo, não, a gente não vai entrar nessa conversa, a estratégia não mudou, é uma resposta para a questão do bicentenário, mas estava muito marcado ali. Sim, o ponto deles o que o Lula sobre produziu ali são 2 pontos. Exato. Ele tem uma crítica ao que foi feito na data do bicentenário e depois troca de assunto e vamos para a cacete. E vamos para a corrupção. É para falar com esse eleitor, que não é o tema principal da eleição, não é o que, né, não é a pergunta, não é o que vai definir, mas talvez possa definir primeiro ou segundo turno. Thaís, está havendo então uma alteração eventual ou nós estamos nos adiantando muito em função de uma única manifestação do Lula, essa de 2 horas atrás? Não teve uma mudança ali de curso. Teve essa avaliação de que não dava para deixar esses ataques do presidente Jair Bolsonaro sem resposta. E começar a falar dos imóveis, dessa reportagem do UOL, de compra com dinheiro vivo, foi uma estratégia encontrada ali dentro do QG da campanha de Lula como uma estratégia que responde a esses ataques. Mais cedo, quando o presidente Jair Bolsonaro ainda estava fazendo o discurso em Copacabana, eu perguntei para a campanha se, além do questionamento de suposto abuso de poder político e econômico, se eles fariam representações também no que diz respeito ao que o presidente havia dito ali no palanque. Já havia uma avaliação de que sim, de que provavelmente vão acionar o TSE, mas que isso não seria prioritário no momento. E aí se optou por Lula mesmo vir falar sobre isso, porque se entende que é preciso dar uma resposta, não dá para deixar Bolsonaro falando sozinho. Isso eu ouvi muito nos últimos dias, William. E tem uma disputa também por espaço, por mídia, né, William? O Lula ficou recolhido hoje para não antagonizar diretamente com o Bolsonaro. Quando ele solta o vídeo, todo mundo contrapõe. Agora, enfim, eu estou apresentador, mas meu coração continua batendo repórter. Eu sei, estou aqui no ar-condicionado, carpete, né? O lugar de repórter era na rua, vocês estão mais na rua do que eu. Não perdi completamente os instintos, o cacuete de repórter. Eu me pergunto, Caio, um pouco, se esse eixo de ataque do Bolsonaro hoje, por exemplo, mais uma vez, que é um clássico dele, de associar o Lula a regimes evidentemente falidos, né, se não falidos do ponto de vista econômico, como é a Venezuela, falidos do ponto de vista moral, como é a Nicarágua, e que são regimes tidos como de esquerda, ou se apresentam como de esquerda, se isso tem o impacto que ele espera ter no eleitorado. Eu me pergunto, eu tenho dúvidas. Não sei se esse tipo de postulação ideológica, por natureza, pega num eleitorado, como a Raquel assinalava há pouco, cuja grande maioria está preocupada contra o assunto. Ele entra dentro de um pacote contra a esquerda, de um discurso antipetista, de um discurso contra a esquerda. É assim que eu vejo. Vejo como um armário cheio de gaveta, uma gaveta tem a corrupção, outra gaveta tem Cuba, Nicarágua, outra gaveta tem o PT quebrou o país, e aí ele se insere. Tanto que quando vem esse pacote, e se a gente lê
a decupagem do discurso de Copacabana, porque o discurso do Bolsonaro hoje de Copacabana, que é o discurso da campanha daqui até o dia 2 de outubro, e se for para o segundo turno, até o segundo turno. É ali. Não é a fala dele primeira lá, que fala dos anos lá, de 22, 64, 35. É confusa aquela associação histórica, porque as datas não batem muito entre si. As datas, eu fiquei com a impressão que são datas em que a direita criou grandes movimentos no Brasil. Precisaríamos chamar os tenentistas de direitistas, é complicado. Sim. A intentona de 35, na qual Vargas esmaga uma tentativa de revolução comunista no Brasil, dirigida por Moscou, com dinheiro que veio de Moscou, o ouro de Moscou existiu. É o Prestes que tinha entregue para os soviéticos, mas foram os soviéticos que depois abasteceram o Prestes. A gente pega depois, na outra comparação histórica dele, 64, é uma situação de um golpe militar com razoável apoio de setores da sociedade civil e, inclusive, dos Estados Unidos. Eu fiquei brigando em ver qual é o denominador comum. Vocês conseguiram? Não. Conseguiu, Thaís? Não fez lógica para mim. Achar um denominador comum nessas Eu até tinha datas? concordado, quando o Caio falou mais cedo, até me chamou a atenção porque eu não tinha feito essa associação. De porque direita, o que mais, momentos em que a direita... Porque o que mais me intrigou ali foi ele ter colocado 2018. Então, Perdão, que a 2018. eleição 18 dele. a direita ganhou, 16 a direita tirou a Dilma, 64 a direita empurrou um golpe de Estado. Mas se ele está falando dos anos 30, eu mencionaria 37, que é a instalação do Estado Novo. Mas aí Vargas é a direita? Não gruda, né? não cabe, é difícil. É, puxado. Sabe quais são as referências históricas do Bolsonaro?